coleguinha, tudo jóia? Vamos ampliar um pouquinho do conhecimento e brincar um pouquinho com a matemática. Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouquinho do segmento de reta. Então nessa aula você vai aprender sobre segmento de reta. Então o segmento de reta ele está muito constante no seu dia a dia, na sua vida prática, em todo o seu contorno. Então digamos que você tem um violão e você já conhece um violão. Então, as cordas desse violão são segmentos de retas. Então, eu tenho um segmento de reta, tenho outro, e o violão tem vários segmentos de retas. Tanto que, se tirar o violão, ficou só o segmento de reta, que são as cordas do violão. Então, qualquer linha, qualquer coisa que você possa esticar, né, em linha reta, isso são segmentos de reta. Então, se eu tenho uma corda e eu estiquei, a corda é o meu segmento de reta. Se eu tirar a mão, né, ficou somente o segmento de reta. Então, vamos a alguns exemplos para você verificar o que é um segmento de reta. Então, tá lá. Um cabo de celular. Se você esticar, ele é um segmento de reta. Ele está esticadinho, ele é uma linha esticada, né? Que tem princípio e tem fim, e ele é um segmento de reta. Então, no dia a dia você vai encontrar vários segmentos de reta. Se você tem uma régua qualquer, né? Ela tem princípio, tem fim. Então, se você passar uma linha imaginária aqui, ó, eu tenho um segmento de reta. Tá esticadinho, é o segmento de reta. Então, tudo que você possa esticar uma linha, ele é o segmento de reta. Então, se você pega o esquadro, olha lá, o esquadro também, né? Eu tenho um princípio, eu tenho um fim, né, da linha. Então, eu estou falando de segmentos de reta. No caso do esquadro, eu tenho vários segmentos de reta, ó. Aqui tem um segmento de reta. Aqui tem outro segmento de reta, né? Então, 2. Outro segmento de reta, 3. Aqui dentro, ó, eu tenho mais 3 segmentos de reta. Então, segmento de reta são retas, né, que tem princípio e tem fim. Então, a gente chama de segmento de reta. Para diferenciar entre reta, semi-reta e segmento de reta, o segmento de reta, ele tem princípio e tem fim. Então, o segmento de reta tem princípio e tem fim. Então, a linha imaginária. A semi-reta, ela vai, digamos, ter um princípio, vai sair esticadinha aqui e vai passar e vai seguir infinitamente, ela não tem fim, certo? Ela vai para o infinito, sempre em linha retinha, vai para o infinito. Isso é chamado de semi-reta, porque teve princípio. Então, eu posso ter outra semi-reta, começando aqui. Ela passa por aqui, segue e vai infinitamente para o espaço. Então, isso chama semi-reta. Semi-reta é isso. Agora, reta. Reta, qual que é a diferença da reta? A reta, ela vai passar por esse ponto, mas ela tanto caminha infinitamente para um lado quanto infinitamente para o outro. Ou seja, ela não teve nem princípio nem fim, ela só passou por 2 pontos aqui e esticou tanto de um lado quanto de outro. Então, segmento de reta, ela vai ter o princípio e vai ter o fim. Então, no dia a dia, nós temos muitos segmentos de reta, porque a gente tem normalmente pedaços da reta, que tem princípio e tem fim. Então, vamos lá. O segmento de reta, ele possui
início e possui ponto final. Então, ele tem o ponto de início e o ponto final. Como que ele é representado? Digamos, eu tenho dois pontos, aí eu tenho o ponto A, o ponto B. Então, eu tive o princípio e o fim do ponto A. E passou uma reta. Se eu passei uma linha reta, isso é chamado de segmento de reta. Onde que eu posso falar que é segmento de reta que começou em A, terminou em B, ou o segmento de reta que começou em B e terminou em A. Então, eu tive princípio e tive fim. Então, é chamado de segmento de reta. O segmento de reta, ele pode ser representado como? Então, como que ele é representado? Olha, eu tenho AB. Então, AB. Quando eu tenho um risquinho em cima de A e de B, significa que é um segmento de reta que começou no ponto A, terminou no ponto B. Então, esse segmento de reta AB teve início em A e terminou em B. Agora, se tiver BA, né? Tem um risquinho em cima de BA, significa que começou em B e terminou em A. Então, essas são as representações de segmento de reta. Então, vamos praticar um pouco. Praticando um pouco. Então, você está lá, você tem uma tarefa que normalmente você vai encontrar nas suas atividades do dia a dia em questão de escola, né? Então, quando fala assim, trace um segmento de reta. Então, você significa que você vai colocar um ponto de princípio, um ponto de final e passar uma reta. Então, você vai ter esse princípio. Então, vamos lá. PM. O que significa isso? Com o risquinho em cima. Significa que eu vou ter um ponto P, um ponto M e vou traçar uma reta, começando em P, terminando em M. Se eu tiver MN com o risquinho em cima, eu vou ter o ponto, né? O segmento de reta, começando no ponto M e terminando no ponto N. Se eu tiver outro segmento de reta, porque tem o risquinho, começou em O e terminou em N. Então, seguindo o segmento de reta, o risquinho em cima significa segmento de reta, que começou no ponto O e terminou no ponto N. PO é o ponto, né? O e o ponto P e o ponto O. Se tem o risquinho, começou no ponto P e terminou no ponto O. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os pontos, né? Porque pediu para traçar a reta. Então, eu posso colocar o ponto do jeito que quiser, né? Então, eu coloquei o ponto P, o ponto M e vai traçar a reta. Porque começou no ponto P, terminou no ponto M e passei a reta. Isso que é segmento de reta. Começou em P, terminou em A e simplesmente eu passei uma reta. Então, vamos lá. Outro ponto, MN. Como eu já tenho aqui, ó, o M, eu só vou acrescentar o ponto N. Então, coloquei o ponto N. Como ele falou que é segmento de reta, começa em M, termina em A. Então, eu vou ligar esse ponto. Basta eu pegar uma reta, né, uma régua, e ligar esse ponto retinho. Então, liguei. Isso é um segmento de reta. Vamos lá. O outro, O, N. Eu já tenho o ponto N, só está faltando um ponto O. Então, vamos lá.
o ponto O. Então, vamos lá. Basta ligar os pontos. Liguei os pontos, né, de O a N. Vamos para o próximo. OP. Eu já tenho o ponto P, então eu liguei. Quando fala, né, no desenho, né, que eu tenho o princípio e tem fim, eu tenho que montar esses pontos de forma que eu vou fechar. Porque, olha, começou em P e ele vai voltar em P. Então, eu tenho que fazer de forma que feche o desenho, tá? Não necessariamente precisa ser um retângulo, mas desde que você monte de forma que ele vai utilizar o ponto P do princípio que a gente começou a atividade. Então, vamos a outra atividade. Quando você tem, né, algumas atividades que você vai precisar medir esse segmento de reta, né? Normalmente vai vir em atividades em livros que já está determinado onde que está o ponto, né? E tem o princípio, tem fim, e você vai medir. Então, digamos que eu tenho lá o ponto PM, né? Que é segmento de reta. Então, lá já vai ter o ponto determinado, P e M. Então, é para traçar um segmento de reta entre P e M. Então, basta pegar a régua e ligar os dois pontos. Ligou. Se você vai medir, então vai ser, ó, a régua, ela tem um espaço branco aqui, ó, um espaço que não tem medida. Então, a gente não pode colocar ele como princípio de medida. Tem que começar no zero. Começou no zero, aí no final veio um pouquinho aqui, ó. Significa que foi 8,6. Então, esse segmento de reta, ele mede 8,6 centímetros. Também você pode falar o quê? Você pode falar que entre o ponto P e o ponto M, né? A distância entre os dois pontos mede 8,6 centímetros. Então, tente descobrir no varal de roupa, né? Que em casa nós temos varal de roupa, que estica um fio. Tem princípio e tem fim, então isso é um segmento de reta que está no seu contorno no dia a dia. Então, olha lá, o varal de roupa. No varal de roupa, tente descobrir quantas retas tem aí nesse varal. Quantos segmentos de reta tem nesse varal? Dá uma olhadinha. Isso é uma atividade que faz rápido, não é? Então, vamos lá. Vamos tentar ver? Olha lá, tem um segmento de reta, tem outro segmento de reta, que é onde que eu penduro a roupa no varal, ó. Tem outro segmento de reta, aqui tem outro, não tem? Outro segmento de reta, aqui eu tenho outro segmento de reta. Então, se eu passar uma linha aqui, ó, dá para esticar a linha ali também, não é? Outro segmento de reta, aqui, e aqui, ó, outro segmento de reta. Ah, Silvana, mas se eu for olhar em toda a estrutura, aqui também seria segmento de reta, mas vamos parar por aí, né? Depois você tenta com seus colegas para ver quem é que acha mais segmento de reta no varal. Então, quantos segmentos de reta você conseguiu achar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos de retas. Olha aqui, ó. Eu peguei um mapa de Capelinha. Você conhece Capelinha? Ou você mora em Capelinha, né? Capelinha é uma cidade do estado de Minas Gerais. Então, vamos lá. Eu peguei só um pedacinho do mapa de Capelinha. Então, vamos. Quantos segmentos de reta eu vejo nesse mapa olhando somente para as ruas? Porque se você for olhar rua, quarteirão, for olhar tudo, você vai encontrar muitos segmentos de reta. Mas vamos facilitar a vida. Então, olha lá. Tente achar
o seu segmento de reta. Foca aí na TV e olha direitinho o nosso segmento de reta. Vamos começar? Olha lá. Eu posso pegar aqui, ó, de fora a fora, eu tenho um segmento de reta. E essa rua aqui, ó? A rua Jamaica. A rua Jamaica, ó, é outro segmento de reta. Avenida Inglaterra. Tem dois segmentos de reta. Então, aqui tem outro segmento de reta. Aqui, ó, de fora a fora, ó, outra rua. Outro segmento de reta. Se eu pegar uma linha aqui, ó, dá pra ver. Fala assim, Silvana, mas tem uma curva. Mas dá pra esticar uma linha lá. Quem mora em Capelinha vai perceber que na Avenida Canadá, dá pra, de um ponto da rua até o outro ponto, dá pra esticar uma linha. Você enxerga lá do outro lado. Então, dá pra esticar uma linha. Então, eu tenho outro segmento de reta. E aqui também tem outro segmento de reta. Então, tirando o mapa, porque nós estamos trabalhando com segmento de reta, tirando o mapa, nós tivemos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos de reta. Então, vamos para a cidade de Caraí. Você conhece Caraí? Ou você mora em Caraí? Né? Depois você me conta. Então, vamos lá. Caraí também pertence ao estado de Minas Gerais. Então, quantos segmentos de reta você consegue ver nessa casa? Essa casa dá para passar muitos segmentos de reta. Muito mesmo segmento de reta. Então, pensa aí quantos segmentos de reta você consegue ver nessa casa. São tantos segmentos de reta. Vamos pensar. Olha, vou te ajudar. Se eu pegar a decoração aqui do revestimento da casa, aqui também eu tenho segmento de reta. Nesse revestimento eu tenho vários segmentos de reta. Se eu pego aqui, ó, no rejunte de fora a fora, eu tenho outro segmento de reta, porque teve princípio e teve fim. E deu para passar uma linha reta. Se eu pego aqui, ó, eu tenho outro segmento de reta. Se eu pego aqui no portão, ó, no contorno, dá para passar vários segmentos de reta. Aqui no portão, ó, aqui também eu tenho outro segmento de reta com vários. Olha aqui na grade, ó. Eu tenho vários segmentos de reta. Aqui, ó, no piso, né, na rua, eu tenho também vários segmentos de reta. Então, você vai conseguir identificar vários segmentos de reta no seu dia a dia. Então, vamos apontar alguns. Vamos lá. Um segmento de reta, né, que eu estou apontando, mas você vai apontar vários. Depois, você pega e verifica com mais atenção esse segmento de reta e quanto você consegue achar. Você vai achar muitos segmentos de reta nessa casa. Essa casa aqui, ela dá uma ideia de vários segmentos de reta. Tanto que se eu passar aqui no rejunte é um segmento de reta, aqui no contorno, ó, eu tenho segmentos de reta.
Na grade eu tenho vários segmentos de reta, eu não marquei todos. Aqui no contorno tenho vários segmentos de reta. Aqui no portão da garagem, ó, tenho vários segmentos de reta. Tenho segmentos de reta, certo? Com vários segmentos de reta aqui, aqui. Lá também, ó, outro segmento de reta. Então, você vai achar vários. Tirando, sobrou o quê? Nosso segmento de reta. Vamos à próxima atividade. E nessa casa? Tem o segmento de reta. Aí você olha, né, direitinho quantos segmentos de reta. Fazendo lá, ó, a gente acha vários segmentos de reta, né? Vários. E por hoje é só. Até a próxima aula.